Vamos falar hoje de um momento que é decisivo, aquele ponto em que a força de um coletivo precisa encarar a realidade do tempo político. Essa é uma análise sobre a diferença que existe entre agir no calor do momento e agir com inteligência, com estratégia. Olha, para começar, a gente parte de uma premissa que é fundamental e que define o tom de toda a conversa. A ideia aqui não é passar a mão na cabeça, mas sim encarar a verdade como ela é, com clareza, com firmeza e, acima de tudo, com a responsabilidade que a situação exige. E, no centro de tudo isso, existe um sentimento que está no ar, um sentimento dominante e, vamos ser claros, legítimo: a frustração. Tentar ignorar essa emoção seria um erro, seria um desrespeito com a base de qualquer movimento. E essa frustração não vem do nada, né? Ela tem uma origem bem clara. Existia uma expectativa real, concreta, de que o projeto de valorização dos títulos de mestrado e doutorado fosse para frente ainda esse ano. Isso não rolou. E o resultado, claro, é essa decepção que todo mundo entende. Ok, o sentimento está na mesa. Mas agora, o foco da questão precisa mudar. A força do grupo é indiscutível. Isso ninguém nega. Ela foi construída, ela é real. A grande pergunta agora é: como é que se usa esse poder do jeito mais inteligente e eficaz possível? E aqui, a gente precisa fazer uma distinção que é crucial. De um lado, você tem o poder bruto, aquele que age no impulso e que muitas vezes leva ao esgotamento político. Do outro lado, existe a força estratégica, que é aquela que entende o tempo certo de agir para maximizar as chances de vitória. E essa frase resume a ideia central com perfeição. A verdadeira demonstração de poder não está na reação imediata, mas sim na aplicação calculada, precisa, da força no momento em que ela vai ter o maior impacto. Para a gente entender por que o momento é tão crucial, a gente precisa olhar a realidade institucional. E aqui não é questão de opinião, são fatos. Fatos concretos sobre como a máquina do poder funciona, especialmente neste período do ano. Olha só este cronograma. Ele mostra o que está acontecendo de forma muito clara. O Legislativo e o Judiciário estão entrando em recesso. Logo depois, até mesmo o Executivo vai operar de forma limitada. Na prática, a máquina institucional simplesmente para. Então, a pergunta que não quer calar é: o que acontece se um grupo resolve pressionar justamente agora, quando não tem ninguém do outro lado para receber essa pressão de um jeito produtivo? A resposta é direta. Qualquer ação neste momento não gera avanço. Pelo contrário, só serve para consumir a energia do grupo, levando a um esgotamento que vai ser muito prejudicial quando a luta de verdade recomeçar. E não é só o cenário de agora. A nossa memória recente nos oferece uma lição tática que é fundamental. É importante olhar para o que aconteceu em situações parecidas para a gente não cometer os mesmos erros. A experiência mostrou que quando várias categorias agiram ao mesmo tempo, mas de forma desorganizada, o resultado não foi a abertura de negociações. O efeito foi justamente o oposto. O governo se fechou e os canais de diálogo diminuíram. E no fim das contas, quem perdeu com isso foram os trabalhadores. Portanto, o ponto crucial é este: insistir numa estratégia que já provou que não funciona, nas mesmas condições, isso não é um ato de coragem ou de força. É um erro tático. Simples assim. Diante desses riscos, qual é a alternativa então? Bom, a proposta é um caminho de maturidade. Um caminho que troca a impulsividade pela preparação e que transforma este período que parece de espera numa fase de fortalecimento estratégico. E que fique muito, mas muito claro, essa abordagem não deve ser confundida de jeito nenhum com fraqueza ou com recuo. Pelo contrário, é um movimento calculado, de uma força que sabe o próprio valor e principalmente como e quando usá-lo. Ao invés de gastar energia numa luta sem alvo, o momento deve ser usado para a organização interna, para alinhar o discurso, para fortalecer a unidade e para se preparar politicamente para o momento em que a disputa for de fato retomada. E essa frase aqui, ela ilustra de forma brilhante a essência da estratégia. A paciência, nesse caso, não é passividade. Ela é uma arma. É a capacidade de escolher o campo de batalha, ditando as regras do confronto em vez de só reagir a elas. Chegamos então a um ponto de decisão. O futuro desse objetivo todo não depende de um único fator, mas de uma escolha. Uma escolha consciente e coletiva que precisa ser feita agora. As opções são bem diferentes e as consequências enormes. De um lado, o caminho da estratégia, que pode levar a uma conquista histórica. Do outro, o caminho do impulso, que corre o risco de resultar apenas numa história de quase, numa oportunidade perdida. E a análise termina com esta pergunta:
que não é só retórica. Ela devolve o poder e a responsabilidade para o coletivo, questionando se o grupo está pronto para agir não apenas com força, mas com a maturidade estratégica que é necessária para vencer. A escolha agora vai definir o resultado.